Liberdade de opinião aqui no Novo Dia, todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã. Alessandro Soares e Hélio Beltrão comentam que é notícia no Brasil e no mundo. Ao trazer opinião, a CNN Brasil reforça o compromisso de sempre ouvir todos os lados. E hoje trazemos 3 temas. A perícia da Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, a última pesquisa Quest que mostra o cenário da disputa presidencial e Lula como tema de samba enredo de escola no Rio de Janeiro. Está dando o que falar na política e na justiça. Vamos então ao primeiro assunto, já dando o nosso bom dia a ele, que está chegando agora, já está aqui no nosso telão, Alessandro Soares. Seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, vamos lá falar sobre essa perícia da Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, que encontrou menções a políticos e ao ministro Dias Toffoli, que é o relator das investigações no Supremo Tribunal Federal. Os dados trazem, inclusive, informações sobre pagamentos ao magistrado. Polícia Federal pede a suspeição do ministro, no caso. O gabinete de Dias Toffoli fala que esse pedido foi baseado em ilações. Fato é, Alessandro, que chegamos a essa pergunta. Na sua opinião, diante do que sabemos até aqui, as mensagens justificam um pedido de suspeição de Toffoli no caso do Banco Master? Carol, eu acho que o ministro montou uma estratégia com relação a esse caso extremamente problemática. Por quê? Parece que ele está, de alguma forma, apostando no futuro para verificar o que vai ser descoberto, para verificar, então, se ele é suspeito, se ele tem alguma suspeição ou algum impedimento. Isso é um problema, porque, veja, ele tem todas as informações hoje. Ou seja, ele sabe quais são as relações que ele tem com o Vorcaro, se é que tem relação com o Vorcaro, com o Banco Master. Ele tem noção do que pode ter recebido de recursos com relação ao hotel ou qualquer outro recurso ou qualquer outro envolvimento. Ninguém tem melhor conhecimento do que o próprio ministro Dias Toffoli. Portanto, se ele acha que ele tem algum problema com relação à suspeição, é importante que ele o diga antes. Ou seja, a gente tem visto aí ao longo do tempo, das semanas, muitos ataques ao ministro Dias Toffoli, muitas críticas na mídia de maneira geral, e ele simplesmente não responde. Aí espera chegar numa situação como essa, onde a Polícia Federal, e veja, a gente nem vai discutir aqui se é legítimo ou não, mas houve um levantamento de uma suspeição. Ele esperou chegar nesse momento, que é um momento de maior constrangimento também, de maior desgaste, para então soltar uma nota inicial, e a gente não sabe aonde isso vai dar. Então, nesse exato momento, acredito eu que a situação do ministro Dias Toffoli nesse processo, nessa investigação, ela é insustentável, porque, veja, ele vai jogar para... Imagina que o ministro Edson Fachin rejeite essa, junto com seus colegas, junto com o próprio ministro Dias Toffoli, rejeite essa suspeição, ok. E se lá na frente surgir mais coisas? Como é que você... Veja, ninguém vai querer pagar para ver isso e, pior, isso desgasta a instituição. Isso, de alguma forma, cria constrangimento e mancha, em parte, a reputação do Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala aqui de suspeição, cuidado, a gente não está falando aqui que o ministro Dias Toffoli praticou qualquer ato ilícito, que o ministro Dias Toffoli tenha agido de maneira leviana ou de má fé. O que nós estamos dizendo aqui, basicamente, é que ele não tem condições, legitimidade para tomar decisões nessa investigação. Então você pode imaginar, Carol, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, tentando tomar qualquer tipo de medida que seja, olha só, que seja um direito tanto do Banco Master, tanto do Daniel Vorcaro ou de qualquer investigado. Toda vez que ele tomar qualquer medida que é de defesa dos interesses desses investigados e que seja direito, todo mundo vai, de alguma forma, questionar a legitimidade dessa decisão. E aí está um problema. Veja, não é uma segurança só para ele, é uma segurança, inclusive, para a defesa dos investigados. Então, seria importante, nesse caso, talvez, a suspeição ser levantada e ele passar isso para um outro ministro tocar o processo. Até porque, pelo enredo montado, pelo que foi descoberto até agora, parece que existe realmente a questão do foro por prerrogativa de função e boa parte desse processo deve correr no Supremo Tribunal Federal. A ver, Carol. É o Notícia de Destaque do dia, viu, Alessandra? A gente aqui ouvindo a opinião do Alessandro Soares, nosso comentarista. Trazemos também aqui um outro tema. Há pouco, inclusive, tínhamos a análise do Theo Cury sobre os números da Paraná Pesquisas, que trouxe um cenário em que Flávio
Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior aparecem numericamente nesse levantamento à frente de Lula em São Paulo nas eleições presidenciais desse ano. Mas, Alessandra, a gente quer olhar aqui para o Brasil. Mais recente pesquisa Quest, que trouxe uma queda na diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. De acordo com o levantamento, aqui que trago os números, Alessandro, o Lula tem 43% das intenções de voto nesse eventual segundo turno contra o Flávio, que soma 38%. Em agosto do ano passado, para a gente ter aqui a referência, Lula tinha 48% e Flávio 32%. Esses resultados, Alessandro, são um sinal de alerta para Lula em relação a Flávio? Carol, eu acho que, de alguma maneira, isso que está acontecendo agora era esperado. Ou seja, não é um cenário confortável como tivemos nas eleições que o Lula venceu no passado, ou mesmo as eleições que a própria Dilma Rousseff venceu, tirando a eleição que foi com Aécio Neves, onde você ficou ali naquele limite de votos. Ou seja, nós temos uma situação realmente ainda de polarização e isso, de alguma forma, vai refletir nas pesquisas eleitorais. Então, quando a gente olha, basicamente, o Flávio Bolsonaro se consolidando como uma força política, isso significa o quê? Significa, em primeiro lugar, que o bolsonarismo vai ter o seu lugar provavelmente no segundo turno, tá? Isso pode mudar? Pode mudar. Mas a grande disputa, olha só, e é interessante porque, ao mesmo tempo, é força do governo Lula e do presidente Lula, e ao mesmo tempo está mostrando um risco, que é a ideia que a direita e a extrema-direita estão disputando para ver quem vai ao segundo turno com o presidente Lula. Então, é uma situação confortável para um presidente que já sabe que está no segundo turno, mas ao mesmo tempo é uma situação desconfortável saber que terá segundo turno. E ao mesmo tempo sabendo que essa vitória, provavelmente isso está no discurso até do presidente Lula há pouco tempo, que vai ser uma guerra essa eleição, porque o limite de votos, ou seja, a diferença de votos, provavelmente, entre qualquer candidatura quanto o presidente Lula, vai ser mínimo de alguma forma. E aí entra uma questão importante, Carol. Quando a gente olha a pesquisa e a própria a própria crítica da população, de alguma forma, que sai nessa pesquisa, né, com uma espécie de rejeição política, em primeiro lugar, tem uma rejeição, me parece, ao sistema político de maneira geral. Ou seja, nós temos, é verdade que nós temos rejeições grandes, tanto com relação ao Lula, quanto com relação ao próprio Flávio Bolsonaro, é importante dizer. Mas existe uma rejeição ao sistema político, uma espécie de cansaço com a democracia de maneira geral. E isso interfere naturalmente nessas pesquisas, né, de intenção eleitoral. E o segundo elemento que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, que a gente está lidando com uma situação, por isso que essa situação desconfortável, entre aspas, do governo com relação a esse processo eleitoral, é que nós tivemos nos últimos, eu diria, 20 anos no Brasil, 20, 25 anos, sistematicamente um linchamento do sistema partidário e particularmente um linchamento e um ataque sistemático ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula. Ou seja, nós temos que levar isso em consideração com a imagem que foi construída ao longo do tempo. Repito, é ao mesmo tempo uma situação de fortalecimento, porque veja, um partido que passou pelo que passou o Partido dos Trabalhadores, que o Lula passou até o momento, e ainda assim ganha eleições, tem uma resiliência muito forte, isso significa força, mas ao mesmo tempo significa que estará sob ataque daqui para frente. Carol? Alessandro, ainda falando sobre o presidente Lula, a Justiça Federal recusou 2 ações que tentavam impedir um desfile de carnaval lá no Rio de Janeiro que o presidente aparece como tema de samba-enredo. A acusação era de promoção de Lula no ano eleitoral e a Justiça entendeu que não há requisitos legais para essa proibição. Daí nossa terceira e última pergunta para você, Alessandro. Como é que a gente pode encarar esse desfile? Homenagem ou propaganda eleitoral antecipada, como alega a acusação? Carol, veja, eles tentaram numa ação popular, né, na Justiça, acho que foi na Justiça Federal, eles tentaram uma ação popular e não conseguiram. Ou seja, não era o meio adequado, o juiz considerou, não é aqui que vocês discutem isso, e falou, vão, por favor, se dirijam, por favor, à Justiça Eleitoral, que seria a justiça competente para verificar essa questão da propaganda antecipada. Bom, quando a gente fala de propaganda antecipada, a gente tem que verificar qual é o ato, qual é a conduta que vai ser realizada. Veja, propaganda antecipada, ou antes do pleito, ou propaganda antecipada de maneira ilegal, é aquela onde você vai pedir voto.
regra geral, de maneira explícita, embora você possa pedir sim de maneira implícita. Mas quando a gente olha essa situação de uma homenagem, de uma crítica política sendo realizada por manifestação cultural, né? Uma crítica política, veja, que não ataca as instituições, uma crítica política que não incentiva a violência, uma crítica política que busca a memória histórica do Brasil, que fala de democracia, que fala de povo, não me parece de pronto, veja, que você tenha propriamente uma propaganda eleitoral. No mais, não me parece que isso vai fazer, no caso, na distância que a gente tem daqui para a eleição, na situação colocada nas escolas de samba, não me parece que isso vai fazer, vamos dizer assim, grande diferença no processo eleitoral. Então, quando eles alegam isso, me parece problemático. E mais do que isso, você tem a liberdade de expressão. Eu acho engraçado e interessante, né, que eles, os que estão hoje questionando essa questão da escola de samba, eles gritam enlouquecidamente, não citando a Constituição de 88, mas a Constituição praticamente dos Estados Unidos, que eles têm liberdade de expressão e que eles podem falar tudo o que eles querem e que você não pode calar as pessoas. E aí você vê uma manifestação cultural, que é a principal manifestação cultural do nosso país, onde você presta uma homenagem. Veja, poderia ser uma homenagem talvez ao Bolsonaro, eu não sei que tipo de homenagem seria, mas, sei lá, poderia ser. Você não tem como dizer que isso é propaganda antecipada de pronto, ou que uma crítica não possa ser realizada de maneira legítima a partir de escolas de samba, ou de teatro, ou de música, ou de qualquer outra forma de manifestação cultural. Agora, claro, no dia do desfile pode acontecer propaganda antecipada. Veja, se isso acontecer, se pedirem voto para alguém, se acontecer algo do gênero, você tem a justiça eleitoral, você tem multas a serem aplicadas, você tem sanções e modos de tentar coibir e prevenir esse tipo de situação, Carol. Então eu acho que nesse caso aí tem um certo excesso por parte da oposição, talvez seja uma espécie de inveja, mais uma inveja política de não ter tido muitas homenagens com relação, talvez eles esperassem uma homenagem ao 8 de janeiro, né? O que seria uma coisa bizarra, né? E uma coisa antidemocrática, né? Considerando o contexto atual. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Bom dia para você, Alessandro. Até terça. Bom dia, Carol. Nós seguimos aqui com o nosso quadro Liberdade de Opinião. Agora, ouvindo o nosso comentarista Hélio Beltrão, também está chegando por aqui. Bem-vindo, Hélio. Bom dia. Bom dia, Carol. Bem, como de prática, também seguimos com os nossos 3 temas desta quinta-feira. O primeiro, o caso Master. Vieram à tona várias informações que estavam no celular de Daniel Vorcaro, Hélio. Entre elas, menções ao ministro Dias Toffoli, pagamentos ao magistrado, inclusive. O primo de Vorcaro, o Fabiano Zettel, também alvo das investigações, é quem faz referência a esses pagamentos. Daí nossa primeira pergunta para você, Hélio. Polícia Federal pede a suspeição de Dias Toffoli no caso. As mensagens encontradas no celular de Vorcaro justificam esse pedido? Carol, se for só uma suspeição, na minha opinião, vai ser um prêmio para o Toffoli. Porque a suspeição é um conflito de interesses potencial. Por exemplo, no caso quando o juiz é amigo de uma das partes. E aí, pela nossa regra, que é ruim, o próprio juiz, então, escolhe se ele sai do caso ou não sai. O Alessandro explicou essa questão da insustentabilidade de o Toffoli estar nesse caso. Só que a coisa aqui é bem pior. Teve mais do que conflito de interesse potencial, teve grana no meio. A Polícia Federal sabe que o Toffoli recebeu dinheiro de uma das partes em julgamento, ou seja, do Vorcaro. Então, o Toffoli teria que não só ficar impedido de julgar esse caso, mas também tomar um processo de impeachment pelo Senado. O Toffoli alega que essa grana recebida do Vorcaro foi só uma transação de venda do resort, que não teve nenhuma ligação com compra de influência, por exemplo, e é difícil de acreditar. E ele disse que a Polícia Federal não teria legitimidade para pedir suspeição, porque precisaria ser a PGR e tal, que é, de novo, Carol, o truque do problema de CEP, da Lava Jato, para quem leva, para anular os mal feitos, que não podia ser Curitiba, tinha que ser Brasília, etc. Mesma tecnicalidade, mesmo tipo de tecnicalidade. Então, eu repito, suspeição é pouco, muito pouco. Obviamente, existe um fato objetivo que impede o Toffoli de julgar esse caso e até de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Então, só o impeachment resolve. O Senado
precisa encarar isso. Não tem mais como fugir da responsabilidade. Vamos lembrar, Carol, que o Toffoli tomou atitudes muito estranhas nesse processo. Primeiro, ele assumiu a relatoria logo depois de ter viajado para o Peru com um advogado de um dos sócios do Master. Depois, ele tentou impedir que a Polícia Federal tivesse acesso às provas. E aí, ato contínuo, ele pensou exatamente aqueles peritos da Polícia Federal que podiam ver as provas. Gente da confiança dele, certamente. Tudo muito esquisito, na minha opinião. Como eu falei aqui outro dia, o Vorcaro fez muito amigo em Brasília, né? Tem a mulher do Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais, tem o Lewandowski dando consultoria, tem o Manteiga levando o Vorcaro para encontrar o Lula, tem o TCU, tem senador, tem deputado, tem o Renan Calheiros da eterna tropa de choque de plantão, né, que inclusive conseguiu que a Comissão de Assuntos Econômicos entre na jogada e parece que entrou para confundir. Então a impressão é que existe uma forte blindagem em Brasília, se não para o Vorcaro, pelo menos para alguns dos cúmplices dele. Carol? Ao nosso segundo tema, Hélio, eleições 2026, que já dominam aí o noticiário em várias frentes. As pesquisas já dão uma ideia do que é o cenário eleitoral de momento. O mais recente levantamento da Quest aponta que diminuiu a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. No ano passado, essa diferença chegava a 16 pontos percentuais e agora é de 5 pontos percentuais. Hélio, esse é um sinal de alerta a Lula em relação a Flávio Bolsonaro? Carol, essa pesquisa mostrou uma consolidação muito forte da candidatura do Flávio. Para comparação, no início de 2022, que é um período similar a hoje, o Lula tinha o dobro de intenção de votos que o Jair Bolsonaro. E a gente sabe que aquela eleição terminou com uma diferença minúscula. Agora, o Lula está com meros 5 pontos à frente do Flávio. Ou seja, o Flávio está largando de uma posição bem mais competitiva do que o pai dele largou em 2022. E a informação mais importante dessa pesquisa, Carol, é a intenção de voto daqueles eleitores que não são nem lulistas, nem bolsonaristas, nem esquerda, nem direita. Esses são um terço do eleitorado, 33%. São os fiéis da balança que, na minha opinião, vão decidir quem ganha a presidência. E nesse bloco, o Lula caiu bem. Caiu 10 pontos em 6 meses, enquanto o Flávio está subindo continuamente e está quase colando no Lula. Então, à medida que o Flávio aparece na mídia como candidato, vai a evento em todo canto, etc., ele está tomando espaço nesse grupo desses 33% que não são esquerda nem direita. E está tomando rápido. E aí tem outro fator importante que é o Zema, o fator Zema. Porque muita gente diz que não se vence a eleição presidencial no Brasil sem vencer em Minas Gerais. Pelo menos desde o Fernando Henrique é assim. Então, até naquelas eleições justinhas de 2014, 2022, Minas espelhou o resultado do Brasil. E o Zema é aquele coringa super popular lá em Minas, né, que pode levar tudo mais para a direita, o que ajuda o Flávio. Outro ponto muito importante é o tema da rejeição, que foi mencionado aí já. O Lula e Flávio têm rejeição muito similar, só que a rejeição do Lula é antiga, ela é consolidada. O brasileiro já tem opinião formada sobre o Lula. Quem não gosta dele não gosta faz tempo, tal. Não vai mudar de ideia agora e tal. Mas a rejeição do Flávio é muito função do desconhecimento que ainda se tem do Flávio. E, claro, está ligada ao sobrenome. O Flávio está baixando, tem baixado essa rejeição, né, à medida que está aparecendo mais. Como eu falei, parece que está baixando onde importa mais, que é naquele eleitorado que não é esquerda nem direita. Então, a polarização continua e, por isso, o primeiro turno vai ser uma espécie de primárias da direita. E o segundo turno vai rolar com aquele tradicional duelo esquerda-direita. O Lula, com os 81 anos dele, não vende mais futuro, ele vende passado. E o brasileiro, na minha opinião, não vai sair para votar olhando pelo retrovisor. Carol. Hélio Beltrão, chegamos então à nossa terceira e última pergunta, nosso terceiro e último tema. Presidente Lula vai aparecer como samba enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. A Acadêmicos de Niterói vai levar o nome do presidente para Sapucaí. E aí o Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral, fala em propaganda eleitoral antecipada. Afinal, Hélio, na sua opinião, estamos diante de uma homenagem ao presidente Lula ou de uma propaganda eleitoral antecipada?
é propaganda eleitoral antecipada e ilegal, Carol, sem dúvida. O desfile está sendo financiado pela Prefeitura do Rio, pela Embratur e até pela Prefeitura de Niterói, que é administrada pelo PDT. Né? E a gente sabe que a Justiça Federal já lavou as mãos, disse que não precisa fazer nada com isso, está tudo certo. Então, agora, com a palavra está a ministra do TSE, que foi assessora do Flávio Dino, que foi indicada pelo Lula no ano passado. Eu suspeito que ela vai passar pano para essa infração eleitoral. Uma história parecida com essa aconteceu em São Paulo em 2006, quando uma escola mequetrefe entrou com um desfile que fazia propaganda tucana, né? Entrou com um boneco do Serra, do Alckmin e tal, e o PT naquela época tentou impedir e até pediu CPI contra isso. E agora está resolvendo fazer o mesmo que ele condenou lá atrás. Como muito bem argumentou o Partido Novo, a coisa vai muito além de homenagem. O presidente de honra dessa escola de samba é vereador do PT. É óbvio que é campanha política. O enredo, inclusive, tem a ver com polarização das eleições de 2022, coloca lá jingles conhecidos das campanhas petistas, inclusive menciona o número de urna do PT. É praticamente pedido de voto explícito, né? O problema, né, o Alessandro tocou um pouco nisso, não é achar isso certo ou errado, é liberdade de expressão. O problema é o tratamento assimétrico. Permite para a esquerda, mas proíbe para a direita. Porque muita gente acha que na última eleição o TSE escolheu lado, pesou o dedo da censura, fez curadoria da eleição enviesada, né, do que podia ou não se falar, etc. Decretou, por exemplo, o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião aberta com embaixadores. Né, vocês vão lembrar disso. Teve censura de reportagem, teve derrubada de postagem na canetada, aqueles assuntos, né, do Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Derrubaram perfil, postagem aos montões, né, basicamente da direita, mas deixou a esquerda livre. Então, nessa campanha aí, travestida de desfile de carnaval, não se pode ter dois pesos, duas medidas, Carol. É um momento delicado para o TSE, é um momento delicado para as eleições. Se o desfile acontecer mesmo e o Lula e o PT não forem punidos, então a eleição já vai nascer maculada. Fica difícil falar numa eleição justa. A opinião do Hélio Beltrão. Lembrando que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil. Hélio Beltrão, muito obrigada. Até terça-feira. Bom dia. Até terça-feira, Carol. É assim que a gente encerra o Liberdade de Opinião de hoje.